Fala, meu povo do SSA1. Turminha, semana 15, importantíssima pra gente. Eu gosto de dizer que essa é uma das, ou a aula mais importante do nosso curso. Turma, nós não podemos avançar para a semana 16, semana 17, semana 18. A gente não pode ir para as semanas posteriores sem saber muito bem essa aula da semana 15. Turma, a gente hoje, nessa aula, vai trabalhar o esboço. A gente vai construir junto, eu e você, a tabela periódica. Vamos desvendar todos os mistérios e os segredos da tabela periódica. Galerinha, essa aula é fundamental dentro do nosso curso. Então, presta muita atenção. Se precisar, assiste 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes. Mas você não pode, presta atenção, menino, pelo amor de Deus, você não pode avançar para as semanas posteriores sem dominar a aula da semana 15. Tranquilo? Beleza? Vamos embora detonar em tabela periódica. Vem comigo. Bora, galerinha. Bora começar a nossa aula. Como eu falei, essa aula é a aula mais importante de Q1 do ano, beleza? Então vamos começar. Pessoal, presta bem atenção. Essa é a visão da tabela periódica que eu quero que vocês tenham nesse momento, tá? E é a partir desse esqueleto que a gente vai construir a tabela periódica junto, beleza? Então vamos lá, presta bem atenção. A tabela periódica moderna, a tabela periódica atual, ela apresenta esse esqueleto que eu estou mostrando para vocês. E como é que a gente divide esse esqueleto? Presta bem atenção. Essa tabela periódica, a tabela periódica moderna, a tabela periódica atual, ela tem 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais, essas colunas horizontais, tá? Elas são chamadas de períodos, tá? Períodos, tranquilo? E você tem 7 períodos. Vem comigo. Olha, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Presta bem atenção. As linhas horizontais, elas são chamadas de períodos. Tranquilo? Os elementos, tá? Eles podem estar em um mesmo período. Por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, você tem apenas 2 elementozinhos. São os 2 elementos que pertencem ao primeiro período da tabela periódica. Tranquilo? Você fala assim, Flávio, e essa galera que está aqui embaixo é o quê? Calma, a gente vai chegar lá. Tranquilo? Repare que a tabela periódica atual, a tabela periódica moderna, ela tem 18 colunas verticais. Essas colunas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias. Hoje, tá? Hoje se trabalha mais com a palavra grupo. Então, hoje é muito comum a gente ler em livros, a gente ler em questões, tá? Que a tabela periódica atual, ela tem 18 grupos, tranquilo? E quem são esses grupos? Presta bem atenção. Toda essa galera que tá aqui, ó, tá no grupo 1. É o grupo 1 da tabela periódica. Toda essa galera que está aqui está no grupo 2. É o grupo 2 da tabela periódica. Tranquilo? Aí depois você tem grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12. Beleza? Veja que eu estou trabalhando com a nomenclatura em grupo, que é a nomenclatura mais moderna. Tranquilo? Depois a gente tem o grupo 13, depois a gente tem o grupo 14, depois a gente tem o grupo 15, o grupo 16, o grupo 17 e o grupo 18. Como eu tinha falado, a tabela periódica atual, ela é formada por 7 linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, e 18 colunas verticais, que nós chamamos de grupos ou famílias. Modernamente, a gente chama de grupo. Tranquilo? Beleza? Gente, esse
é o primeiro esqueleto que eu quero que você tenha na sua cabeça. Por quê? Porque agora a gente vai estudar com muito mais profundidade os períodos e os grupos, tá? Então vamos começar aprofundando os períodos. Vamos lá. Olha só, como eu tinha falado para vocês, a tabela periódica moderna possui 7 períodos com números variáveis de elementos químicos. Por isso, existem períodos mais curtos e outros períodos mais longos. Preste atenção. O primeiro período, ele é um período classificado como um período muito curto, porque esse período ele tem apenas o quê? 2 elementos, o elemento hidrogênio e o elemento hélio. O segundo período da tabela periódica, ele é considerado um período curto, porque esse segundo período, ele tem 8 elementos, do lítio ao neônio. Tranquilo? O terceiro período, ele também é um período classificado como um período curto, porque ele também tem apenas 8 elementos, do sódio ao argônio. O quarto período, ele já é classificado como um período longo, porque ele tem 18 elementos, que vão do potássio ao criptônio. Tranquilo? O quinto período também é classificado como um período longo, vai do rubídio ao xenônio. O sexto período é um período classificado como muito longo, porque ele tem 32 elementos químicos, que vai do césio ao radônio. E o sétimo período ele é classificado como um período incompleto, porque no sétimo período, vocês vão ver a tabela periódica completa, ela apresenta algumas lacunas, e essas lacunas são de elementos que ainda não foram descobertos na prática. Tranquilo? Mas existe uma coisa dos períodos que eu preciso que você se lembre. Você não pode esquecer disso. Pessoal, o período de um elemento químico fornece o número de níveis, o número de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, toda a galerinha, esses dois elementos, por exemplo, que estão no primeiro período da tabela periódica, eles têm apenas um nível eletrônico. Eles têm apenas uma camada eletrônica. Os 8 elementos que estão no segundo período da tabela periódica, todos eles têm 2 camadas eletrônicas. A mesma coisa acontece com o terceiro período, a mesma coisa acontece com o quarto período. Então, se você quer saber o período em que um elemento se encontra, é simples. Faça a distribuição e veja o número de camadas eletrônicas que esse elemento possui. O número de camadas eletrônicas que o elemento possui é o período em que ele se encontra na tabela periódica. Não se esquece, o número de camadas eletrônicas que um elemento possui é o período em que ele se encontra na tabela periódica. Legal? Tranquilo? Isso é super importante para a gente começar a resolver umas questõezinhas. Tá tranquilo? Beleza? Agora vê. Vamos falar agora com mais profundidade a respeito das famílias da tabela periódica. Turma, vê só. Vamos falar um pouquinho dos grupos ou famílias. Como eu tinha falado, né? Grupos ou famílias, você tem o quê? 18 colunas, que são as nossas colunas verticais. Essas 18 colunas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias. Pessoal, esses grupos, eles são divididos em dois. Um grupo que é o grupo dos elementos representativos, ou antigo grupo A da tabela periódica. Essa nomenclatura grupo A, ela não existe, não vou dizer que ela não exista mais, mas a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela não recomenda mais o uso, tá, da nomenclatura grupo A. Ela quer que a gente, tá, classifique os elementos pertencentes a esse grupo de elementos representativos. Tranquilo? Então, no grupo dos elementos representativos, nós temos 8 famílias. Quem são essas famílias? Se esquece não, viu? A família, o primeiro grupo, grupo 1, que é a família dos metais alcalinos. Ei, o nome das famílias dos elementos representativos você tem que saber. Então, eu estou falando o nome, você pausa o vídeo e o quê?
Anota ele. Tranquilo? Então, o grupo 1, a antiga família 1A da tabela periódica, é a família dos metais alcalinos. Tranquilo? O grupo 2, a antiga família 2A da tabela periódica, é a família dos metais alcalinos terrosos. Tranquilo? O grupo 13, antiga família 3A, é a família do boro. É a família do boro. Tranquilo? O grupo 14, antiga família 4A da tabela periódica, é a família do carbono, que a gente estuda tanto na química orgânica. Tranquilo? O grupo 15, antiga família 5A, é a família do nitrogênio. Legal? Aí agora preste atenção. O grupo 16, antiga família 6A, é a família dos calcogênios. Não se esquece, isso é muito cobrado. Família dos calcogênios. Tranquilo? O grupo 17, antiga família 7A, é a família dos halogênios. Não se esquece também. Família 7A, família dos halogênios. E o grupo 18, antiga família 8A, é a família dos gases nobres. É a família dos gases nobres. Tranquilo? Beleza? Aí presta atenção nessa observaçãozinha que eu quero dar para vocês. Você está vendo que o hidrogênio ele não está em nenhuma família. Você está vendo? Você está vendo que eu coloquei o hidrogênio longe de todas as famílias? Pronto. Não se esqueça não, tá? O hidrogênio, ele não tem família. O hidrogênio, ele é órfão. Aí você diz assim, oxe Flávio, não é não. Na minha tabela periódica, o hidrogênio, ele está em cima do lítio. O hidrogênio, ele está lá na família 1A. Não! Gente, o hidrogênio, ele não tem família. E deixa eu te explicar isso bem direitinho. Presta bem atenção. Para um elemento ele estar dentro de uma família, esse elemento ele tem que ter propriedades químicas e físicas semelhantes a todos os outros elementos da família. Por exemplo, todos os elementos da família 1A, que é a família dos metais alcalinos, eles apresentam propriedades semelhantes. Turma, essa família não é a família dos metais. Então, todos esses elementos que estão nessa família, nesse grupo 1, antiga família 1A, eles são metais. Então, eles são sólidos, apresentam boa condução elétrica, boa condução térmica. E o hidrogênio, ele não é sólido, o hidrogênio é um gás, o hidrogênio não é um metal. Então, gente, o hidrogênio, presta bem atenção, o hidrogênio, ele não está em nenhuma família. O hidrogênio, ele é órfão. Cuidado com isso. O hidrogênio, ele é órfão. E para um elemento, ele está dentro de uma família, ele tem que apresentar propriedades químicas e físicas semelhantes a todos os outros membros da família. Tranquilo? Não se esquece disso, tá? Legal? Presta bem atenção. O outro grupo das famílias é o grupo que a gente chama de grupo que a gente chamava anteriormente de grupo B, hoje a gente chama de elementos de transição, beleza? Os elementos de transição. E quem são esses elementos de transição? Pessoal, os elementos de transição, eles fazem parte de um grupo de 10 famílias da tabela periódica. Quem são essas famílias? Olha só, o grupo 3 da tabela periódica, antiga família 3B. O grupo 4 da tabela periódica, antiga família 4B. O grupo 5 da tabela periódica, antiga família 5B. O grupo 6 da tabela periódica, antiga família 6B. O grupo 7 da tabela periódica, antiga família 7B. Aí aqui tem um grande detalhe. Aqui você tem o grupo 8, o grupo 9 e o grupo 10. Antigamente, esse grupo 8, esse grupo 9 e esse grupo 10, eles faziam parte de uma única família,
que era a família 8b da tabela periódica. A família 8b da tabela periódica, antigamente, era composta por 3 colunas. A coluna 8, 9 e 10. Turma, antigamente, esses carinhas que estão aqui, eles faziam parte do que a gente chama de tríades. Esses primeiros 3 elementos aqui eram elementos de uma única família, família 8b. A gente chamava isso aqui de tríade do ferro. Tríade do ferro. Esses outros 3 elementos aqui, a gente chamava antigamente de tríade, olha só, tríade leve da platina. E esses outros 3 elementos aqui, os 3 últimos, era a tríade pesada da platina. Como eu estou falando para você, antigamente a gente tinha essa divisão. Hoje essa divisão está em desuso. É muito importante você lembrar disso. Tranquilo? Turma, o grupo 11 era a antiga família 1B. Vê que engraçado, né? Depois de 8B, a gente vinha para 1B. E o grupo 12 era a antiga família 2B. Turminha, presta bem atenção. Foi exatamente por causa dessa quantidade de detalhes que a IUPAC simplificou. A IUPAC simplificou a nossa vida, a sua vida, numerando os grupos de 1 a 18. Então hoje a gente usa a numeração em grupos, hoje nós utilizamos a nomenclatura em grupos para facilitar a nossa vida. Tranquilo? Beleza? Aí você diz assim, Flávio, e essa galerinha que está aqui embaixo? Gente, essa galerinha que está embaixo da tabela periódica, eles também fazem parte dos elementos de transição. Eles são chamados elementos de transição interna. Esses carinhas, presta atenção agora, eles estão dentro, isso é super importante, eles estão dentro desses 2 quadradinhos. Dentro desses 2 quadradinhos você tem todos esses caras. Então, de dentro desse quadradinho, sai essa galera aqui. De dentro desse quadradinho, sai essa galera aqui. Essa galerinha está dentro da tabela periódica. Por isso que eles são chamados de elementos de transição interna. Beleza? É exatamente a série dos lantanídeos. Vou colocar aqui, Opa, não está escrevendo. Série, olha, dos lantanídeos. E série, olha como é que é fácil, dos actinídeos. Beleza? Tranquilo? Mas presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se aperrei não, que eu vou mostrar um negócio pra você massa agora. Olha o que eu fiz pra você. Olha o que eu fiz pra você. Olha o que eu fiz pra você. Olha. Vê, essa galerinha que tá na ponta são os elementos representativos. Essa galerinha que tá no meio é a galerinha de transição. Não se esquece, tá? Esse bloco, tá? Aí, laranja, transição externa. A galera que tá embaixo, transição interna. Não se esquece. Essa galera que tá aqui embaixo sai dessa galera que tá... Ela sai de dentro desses 2 quadradinhos. Legal? Tranquilo? Aí agora presta atenção, tá? Por quê? Porque agora, pessoal, a gente vai ver como a gente vai identificar os elementos dentro de um grupo. Vê, a gente sabe como descobrir o período de um elemento. Basta você fazer a distribuição eletrônica e ver o número de camadas.
Agora a gente vai ver, galera, como a gente descobre a família de um elemento químico. Gente, a família de um elemento químico tem relação direta com a distribuição eletrônica desse cara. É olhando o subnível mais energético na distribuição eletrônica, presta atenção, é olhando o subnível mais energético que você, olha só, que você vai conseguir identificar qual é a família que um elemento se encontra. Tranquilo? Então preste atenção, porque eu vou escrever agora um pouquinho aqui em cima dessa tabelinha. Tranquilo? Galera, eu quero que você não se esqueça, tá? Que quando você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico e a distribuição eletrônica desse cara terminar em S ou P, você já sabe, esse cara é um elemento representativo. Os elementos representativos, eles terminam em S ou P. Aí vem comigo e não se esquece, tá? Fez a distribuição eletrônica, terminou em S1, você já sabe, esse cara é um metal alcalino. Fez a distribuição eletrônica, terminou em S1, esse cara é um metal alcalino. Não se esqueça, só existe um cara dentro da tabela periódica que termina em S1 e não é metal alcalino. Esse cara é o hidrogênio. O hidrogênio, não se esqueça, não tem família. Beleza? Tranquilo? Aí, fez a distribuição eletrônica, terminou em S2, presta atenção, terminou em S2, tá? Você sabe que esse cara ele é um metal alcalino terroso, presta atenção, terminou em S2, esse cara ele é um metal alcalino terroso. Novamente, presta atenção e muita atenção. Só existe um cara dentro da tabela periódica que termina em S2 e não é um metal alcalino terroso. Esse cara é o hélio. O hélio, ele termina em S2 e ele é um gás nobre. O hélio, tá? Ele termina em S2 e ele é um gás nobre. Tranquilo? Beleza? Aí, presta atenção. Vou vir para aqui, ó. Vou vir para aqui, ó. Vou vir para aqui, ó. Vou vir para esse lado aqui. Opa! Vou vir para esse lado aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí presta atenção. Fiz a minha distribuição. Terminou em P1. Já sei. Esse cara é do grupo 13, família do boro. Tranquilo? Terminou em P2. Já sei. Esse cara é do grupo 14, família do carbono. Tranquilo? Terminou em P3. Já sei, esse cara é do grupo 15, família do nitrogênio, tá? Terminou em P4. Já sei, esse cara é do grupo 16, família dos calcogênios. Terminou em P5. Já sei, esse cara é do grupo 17, família dos halogênios. Terminou em P6, já sei. Esse cara é do grupo 18, família dos gases nobres. Não se esqueça, só existe um gás nobre que não termina em P6. Esse cara é o hélio, tá? Então preste atenção. Por quê? A gente vai saber, presta bem atenção, a gente vai saber a família de um elemento observando o quê? Observando o subnível mais energético desse cara. Olhe sempre o subnível mais energético. Terminou em S1, família 1A, grupo 1. Terminou em S2, grupo 2. Terminou em P1, grupo 13. Terminou em P2, grupo 14 e por aí vai. Tranquilo? Terminou em S, olha, ou P, elemento representativo. Tranquilo? Aí agora se liga. Por quê? Terminou em D ou F, fiz a distribuição e o subnível mais energético é D ou F, esse cara é um elemento de transição. Terminou em D, é um elemento de transição? É um elemento de transição externa.
Terminou em F, é um elemento de transição interna. Preste atenção. Terminou em D1, esse cara é do grupo 3. Terminou em D2, esse cara é do grupo 4. Terminou em D5, esse cara é do grupo 6. Terminou em D7, esse cara é do grupo 6. Terminou em D8, opa, pulei. Terminou em D6, esse cara é do grupo 6. Terminou em D7, esse cara é do grupo 7. Tá? Opa, Flávio, tu pulaste demais. Foi, eu pulei mesmo, bicho. Tô doido. Ó, terminou em D3, do grupo 5. Terminou em D4, do grupo 6. Terminou em D5, do grupo 7. Agora tá certo, né, papai? Ó, grupo 8 termina em D6. Grupo 9 termina em D7. Grupo 10 termina em D8. Grupo 11 termina em D9. Grupo 12 termina em D10. Tranquilo? Beleza? Gente, presta atenção, tá? Isso é super importante, tá bom? E, Flávio, e como é que eu sei que o elemento ele é de transição interna? Flávio, terminou em F, beleza. Mas como é que eu sei que é da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos? Galera, terminou em 4F, série dos lantanídeos. Terminou em 5F, série dos actinídeos, tá? Fiz a distribuição. Terminou em 4F, série dos lantanídeos. Terminou em 5F, série dos actinídeos. Aí você diz assim, Flávio, é preciso eu decorar isso? Gente, isso é super importante. Isso é muito importante. Galera, já teve questão do Enem que cobrou, tá, isso da gente. Muitas questões de vestibulares cobram isso da gente. Então, infelizmente, é muita coisa que a gente tem que decorar? É, mas a gente vai precisar decorar isso. Pessoal, a gente não pode sair dessa aula, a gente não pode avançar para a semana 16 sem saber isso que está aí. Beleza? Isso é importantíssimo. De hoje em diante, isso tem que estar memorizado na sua cabecinha. Legal? Tranquilo? Dá um printão legal, dá um printão, isso, dá o printão, me marca, @prof.flaviocarmo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês só marcam aquele gordo. Eu tô arretado com vocês. Vocês só marcam o gordo, porra. Me marca também, @prof.flaviocarmo. Quem me marca sabe que eu reposto, sabe que eu agradeço. Não é não? Oxi, só vive marcando o gordinho. Não, me marca, vai, pô, @prof.flaviocarmo. Vai, marca aí. Eita, peraí, pra ficar bonitão. Eita, pra ficar bonitão. Beleza? Vamos embora? Agora se liga. Por quê? Vamos dar um próximo passo aí, passo importante. Por quê? A gente vai estudar agora, tá, os elementos com base nas propriedades físicas e químicas. Com base nas propriedades físicas e químicas, os elementos eles podem ser classificados em metais, semimetais, não metais e hidrogênio, tá? Alguns autores classificam o hidrogênio à parte, outros autores classificam o hidrogênio como um não metal, beleza? Então, de acordo com as propriedades físicas e químicas, a gente tem metal, semimetal, não metal. É importante, olha a observaçãozinha que eu coloquei. Atualmente, a IUPAC não recomenda a classificação de semimetais. Em sua tabela oficial, os elementos germânio, estanho e polônio são considerados metais, bismuto, silício, astato e telúrio não metais, tá? No entanto, olha só, a classificação de semimetais ainda é amplamente utilizada em livros e questões. Então é importante a gente salientar e deixar bem claro, a IUPAC ela não recomenda, não existe, tá, a abolição dos semimetais, não. Mas a IUPAC ela não recomenda mais essa classificação e ela ela dividiu o grupo de semimetais, uma parte vai para os não metais
e a outra parte vai para os metais. Tranquilo? Mas independente disso, a gente vai estudar todo mundo agora, tá? Vamos embora. Vê só. Flávio, quem são esses metais? Vamos lá. Em número, constituem aproximadamente 80% da tabela periódica. Praticamente 2/3 da tabela periódica é formada por metais. Quais são as principais características dos metais? Como eu falei, são bons condutores de calor e eletricidade, possuem brilho característico, possuem cor prateada, com exceção do cobre, que tem uma cor dourado avermelhado, e do ouro, dourado. Isso é importante, viu? Já vi alguns vestibulares cobrando isso. Alta maleabilidade. Flávio, o que é maleabilidade? Facilidade de formar lâminas. E alta ductibilidade. Flávio, o que é ductibilidade? Facilidade de formar fios. Gente, esses dois termos, tá? Maleabilidade e ductibilidade tem que estar na sua cabeça, tá? Gente, geralmente possuem elevados pontos de fusão, ebulição e densidade. Se liga agora. São sólidos na CNTP. CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, com exceção do mercúrio, que é um líquido. Isso é muito importante a gente deixar bem claro e a gente salientar aqui. O mercúrio só é líquido se você estiver na CNTP. Ok? Se liga. Reagem com ácidos, formam óxidos básicos e possuem tendência a formar cátions, ou seja, possuem tendência a perder seus elétrons da camada de valência. Ok? Tranquilo? Dá um print nessa tela, que essa tela é super importante. Tranquilo? Tela super importante. E vamos falar um pouquinho agora dos ametais, né? Ou não metais, beleza? Os ametais geralmente possuem propriedades opostas às dos metais. Suas principais características são, vamos lá, são maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono grafite. Muito importante essas exceções, tá? Não possuem brilho, com exceção do iodo e do grafite. Então, deixa eu grifar aqui essas duas observaçõezinhas aqui. Opa! Deixa eu grifar essas duas observaçõezinhas aqui, que isso é importante para a gente, beleza? Baixa maleabilidade e ductibilidade. Geralmente possuem baixos pontos de fusão, ebulição e densidade, com exceção do carbono grafite e do carbono diamante, que possuem altos pontos de fusão. Podem se apresentar nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, não reagem com ácidos e têm tendência a formar ânions, beleza? Ou seja, eles têm tendência a ganhar elétrons na camada de valência, ok? Aí olha só o que eu coloquei aqui, ó, observaçãozinha. O hidrogênio é um ametal que possui a propriedade de se combinar com metais, ametais e semimetais. Gente, é importante que a gente grife isso aqui e a gente esteja extremamente atento a esse detalhezinho. Por quê? Porque existem alguns autores que classificam o hidrogênio como um ametal. Existem alguns autores que classificam o hidrogênio como um elemento completamente à parte da tabela periódica. A maioria dos autores classifica como um ametal. Mas existe uma pequena parte, bem pequenininha, tá? Que classifica como um elemento à parte. Tranquilo? Beleza? E vamos falar agora dos semimetais e vamos falar, obviamente, dos gases nobres, né? Semimetais, também chamados de metalóides. Presta atenção. Os semimetais possuem propriedade intermediária entre a dos metais e dos ametais. Se liga. São todos sólidos que podem possuir alguma propriedade semelhante à dos metais, sem apresentar outras. Por exemplo, o boro e o silício são sólidos, com brilho metálico e alto ponto de fusão. No entanto, são quebradiços. Uma característica importante dos semimetais é que eles são semicondutores elétricos, como o silício e o germânio, utilizados na indústria da informática na produção de chips e circuitos. Flávio, o que é um semicondutor? Olha a resposta aqui. Olha,
Semicondutores são sólidos de condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Em temperaturas muito baixas, são excelentes isolantes. Contudo, a condutividade aumenta significativamente com o aumento da temperatura. Importante essa observação que eu estou dando para você, tá? E a última classificação é exatamente dos gases nobres. Os gases nobres são ametais. Encontram-se isolados na natureza na forma de gases monoatômicos, ou seja, eles não se combinam com ninguém, tá? São praticamente inertes, ou seja, em condições normais, não reagem entre si nem com outros elementos. Tranquilo? Então se liga, não se esquece. Metal, semimetal, não metal e gás nobre. São as 4 classificações dos elementos quanto às propriedades físicas e químicas. Tranquilão? Beleza? 3 observaçõezinhas para a gente encerrar. Vamos lá. Gente, primeira observação. Elementos artificiais. Olha só, atualmente temos na tabela periódica elementos que não são naturais, ou seja, elementos que não existem na natureza e foram sintetizados pelo homem. O urânio é o elemento natural de maior número atômico. Os elementos artificiais, eles são classificados, eles são denominados de transurânicos e cisurânicos. Presta atenção. O que são elementos transurânicos? São elementos que apresentam um número atômico, olha só, maior que 93. Encontram-se depois do urânio. Atualmente temos 22 elementos transurânicos reconhecidos oficialmente pela IUPAC. E o que são elementos cisurânicos? São elementos artificiais com número atômico menor que 92. Como eu coloquei aí, ó, encontram-se antes do urânio. São eles o tecnécio e o promécio, tá? Tecnécio e promécio são elementos artificiais com número atômico menor que 92. Por isso que eles são classificados como cisurânicos, ok? Aí agora se liga, tá? Porque tem uma observaçãozinha aí importante. Olha só. Os elementos mais raros da Terra são o frâncio e o astato. Esses elementos nunca foram isolados em quantidades o quê? Visíveis. Pessoal, o frâncio, ele existe numa porcentagem de aproximadamente 10 a menos 21% em massa. O astato, 10 a menos 24% em massa. Flávio, o que isso quer dizer? Gente, eu estou querendo dizer para você que esses caras, eles existem na natureza, mas a quantidade desses caras na natureza é muito pequenininha. Tão pequenininha, mas tão pequenininha, mas tão pequenininha, que alguns autores consideram esses caras como artificiais, como elementos cisurânicos. Então, se você lê num livro que os elementos cisurânicos são tecnécio, promécio, frâncio e astato, não está errado não, não está errado não, tá certo. O autor do livro ou seu professor, ele considerou o frâncio e o astato como elementos artificiais, por quê? Porque a quantidade desses caras na natureza é muito pequenininha. Tranquilo? Beleza? Segunda observação. Essa observação aqui, vocês já sabem de cor, que são elementos o quê? Radioativos. Não se esqueça, na tabela periódica, todo elemento com Z maior que 84 é radioativo. Aí agora se liga na observação. No entanto, alguns elementos com Z menor que 84 possuem isótopos radioativos. Um exemplo é o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio tem 3 isótopos? Lembra que o trítio, que é o hidrogênio com número atômico 3, ele é radioativo? Então se liga, viu? Se liga, porque pode existir alguns isótopos de elementos radioativos com Z menor do que 84. Legal? Tranquilo? E vamos finalizar. E a finalização vai ser com a nossa última classificação. Nós podemos classificar os elementos quanto ao estado físico, beleza? Os elementos eles podem ser classificados em gasosos, líquidos ou sólidos.
quem são os nossos elementos gasosos? Não se esquece, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Ei, o gás flúor tem uma cor amarelo claro, o gás cloro tem uma cor amarelo esverdeado. Tranquilo? Quem são os nossos elementos líquidos? O bromo, um líquido castanho avermelhado, tá? E o mercúrio, o único metal líquido dentro da CNTP. Tranquilo? E todos os outros elementos, eles são o quê? Sólidos. Turma, eu peço para você prestar muita atenção nesse detalhezinho, porque esse detalhezinho, ele é muito, mas muito cobrado em prova. E muita gente cai, porque muita gente acaba esquecendo essa parte. Tranquilo? Pessoal, essa parte introdutória de tabela periódica é muita informação, mas eu tenho certeza absoluta que todas as informações dessa aula, elas são importantíssimas para você. Você não pode partir para a semana 15, partir para a semana 16, nem semana 17, nem semana 18, nem semana 19. Você não pode continuar a ser seus estudos sem saber tudo dessa nossa aula. Beleza? Tranquilo? Pessoal, morrendo de saudade, coração apertado, mas com a certeza. Já já a gente se encontra. Beijão no coração, um forte abraço. Tchau! Vamos lá, galera. Vamos resolver umas questõezinhas aqui, tá? Da nossa aula da semana 15, tabela periódica. Galerinha, todo mundo pega aí o caderno, todo mundo aí pega o nosso caderno 4, semana 15. Vamos fechar o caderno 4 com chave de ouro, tranquilo? Primeira questão, fala assim, ó. Vê só, turma, vê só. Os átomos A e B são isótopos. Então, esses dois átomos, eles apresentam o mesmo número de prótons. Tranquilo? Ele fala, o átomo A tem 66 nêutrons. Assinale, entre as opções a seguir, a posição no quinto período da classificação periódica do elemento que apresenta como isótopos os átomos A e B. Ele quer saber, pessoal, de que família pertence, tá, esse nosso isótopo. Turma, vê só como é que é fácil. Ele me deu o nosso átomo A, e esse númerozinho que você está vendo aqui é o número de massa do nosso átomo A. Então é 7x mais 10. Tranquilo? E ele me deu o átomo B. Esse númerozinho, essa expressãozinha que você está vendo aqui embaixo, é o número, deixa eu botar esse B mais bonitinho, é o número atômico de B. 3x mais 4. Galera, ele não falou que A e B são isótopos, então A e B apresentam o mesmo número de prótons. A e B eles vão apresentar o mesmo número atômico. Então, se o número atômico de B é 3x mais 4, o número atômico de A também vai ser 3x mais 4. Tranquilo? Beleza? Pronto. Aí aqui tem um detalhezinho. Ele me falou que A tem 66 nêutrons. Então, galerinha, eu sei que o número de massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Eu sei disso lá da nossa aula da semana o quê? 13. Tranquilo? Então agora eu só vou substituir. Quem é meu número de massa? 7x mais 10 menos... Quem é meu número atômico? 3x mais 4 igual ao meu número de nêutrons, 66. Bora fazer essa continha? 7x mais 10. Se liga agora na propriedade distributiva. Menos 3x, olha, menos 4 é igual a 66. Olha, 7x menos 3x vai me dar 4x. Tranquilo? 10 menos 4 vai me dar 6. Esse 6 eu vou passar lá para o outro lado como menos 6. Então você vai ficar com 66 menos 6 igual a 60. Esse x vai ser igual a 15. Pronto. X é igual a 15.
Turma, se eu quero saber de que família, tá, é esse nosso isótopo, eu agora vou substituir. 3x mais 4 vai ser igual a 3 vezes 15 mais 4. 3 vezes 15, 45, mais 4, 49. Esse é o número atômico do nosso isótopo. Se eu quero saber a família dele, eu vou fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Se liga agora, viu? Porque com 3d10 a gente fez quantos? 10, 20, 30. São 49. Então eu vou vir para 4p6, 5s2, 4d10. Se liga agora. Flávio, como é que é? 3d10 eu fiz 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Mais 10, 48. São 49. Então vai ser 5p1. Opa! Esse meu átomo, ele termina em P. Então ele é um elemento representativo. Ele é um elemento do grupo A. Então não pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra D. Só pode ser letra C ou E. A gente viu durante a aula que todo elemento que termina em P1 faz parte da família o quê? Faz parte da família 3A, grupo 13 da tabela periódica. Então esse nosso elemento, ele faz parte do grupo 13, família o quê? Antiga família 3A, família do boro. Tranquilo? Beleza? Vamos embora para a nossa segunda. Dá o printão aí, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Printou? Bora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Próxima questão fala assim, ó. Com relação ao elemento gálio, número atômico 31, assinale a afirmativa falsa. Galera, ele está querendo a afirmativa o quê? Falsa, viu? Cuidado com isso, ele está querendo a afirmativa falsa. Se ele está querendo, aí ele fala assim, forma um óxido de fórmula Ga2O3, seu átomo possui 3 elétrons de valência, seu principal número de oxidação é mais 3, trata-se de um elemento do quarto período, trata-se de um elemento de transição. Galera, vê só, a gente já sabe a resposta. Por quê? Porque eu sei que o gálio é um elemento da família 3A, o gálio é um elemento do grupo 13. Flávio, por que tu sabe disso? Porque eu sei os elementos representativos decorados. Eu sei que os elementos da família 3A, quem são? Boro, alumínio, gálio, índio e tálio. É a famosa boro, alisou, o gálio do índio, tálio. Ou boa alimentação garante inteligência total. Então eu sei já de cara que o gálio é um elemento da família 3A, grupo 13 da tabela periódica. Mas você fala assim, Flávio, e se eu não soubesse, que o gálio é um elemento da família 3A? Como é que eu iria responder essa questão? Fácil. Pega o número atômico do gálio e distribui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 3d10, 3d10 a gente faz 30, 4p1. Você sabe que quando o elemento ele termina em P1, esse elemento ele faz parte do grupo 13, família o quê? Antiga família 3A da tabela periódica. Então, já que ele quer a falsa, eu já sei que o gabarito é letra E. Mas aí você fala assim, Flávio, por que letra D está correta? Trata-se de um elemento do quarto período. Verdadeiro. Flávio, por quê? O período você vai encontrar a partir do número de camadas. Quantas camadas a gente tem? 1, 2, 3, olha só, 4 camadas. Tranquilo? Flávio, por que a letra C está verdade? Porque os elementos do grupo 3A, eles têm uma tendência a perder 3 elétrons. Consequentemente, vão formar cátions de carga mais 3.
Tranquilo? Letra B. Seu átomo possui 3 elétrons de valência. Verdade, galera. A camada de valência do galho é 4s2, 4p1. Camada de valência, você tem exatamente 3 elétrons. Verdade. E a letra A, ele disse, forma um óxido de fórmula GaO3. Também verdade. Flávio, por quê? Porque o galho, ele tem tendência a perder 3. Formar cátions de carga mais 3. O oxigênio tem tendência a ganhar 2. Formar ânions de carga menos 2. Turma, lá no capítulo de ligações químicas, especificamente ligação iônica, a gente vai ver isso. Esse expoente vem para cá, esse expoente vem para cá. E você formou o Ga2O3. Verdadeiro também. Beleza? Fica tranquilo que essa letra A gente vai ver bem direitinho lá no capítulo de tabela periódica. Legal? Tranquilo? Dá o print. Vamos lá. 1, 2, 3. Printou? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Terceira questão diz assim. Dados elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Presta atenção. Presta atenção. Elementos com propriedades químicas semelhantes, vamos grifar aqui. Elementos com propriedades químicas semelhantes, eles vão pertencer ao mesmo grupo, vão pertencer à mesma família. Então, já que ele quer elementos que tenham o quê? Propriedades químicas semelhantes, ele quer elementos que pertençam à mesma família, ao mesmo grupo da tabela periódica. O elemento G, a gente sabe que é o elemento do grupo 18, família o quê? 8A. A gente viu, pessoal, que o único elemento que termina em S2 e que não é um metal alcalino terroso é o hélio, que tem configuração 1s2. Tranquilo? O elemento J termina em S1. S1, grupo 1, antiga família 1A. Tranquilo? O elemento L termina em S2. S2 a gente sabe, grupo 2, antiga família o quê? 2A. E o elemento M termina em S2. A gente sabe que quem termina em S2 é o grupo 2, antiga família 2A. Pessoal, quais são os elementos da mesma família? O elemento L e o elemento M. Nosso gabarito, letra D. L e M, pois são metais alcalinos terrosos. Tranquilão? Beleza? O segredo dessa questão era exatamente propriedades químicas semelhantes. Legal? Tranquilo? Dá o print. 1, 2, 3. Bora para a nossa quarta questão. Vamos lá. Quarta questão, ele fala assim, ó. Os elementos do terceiro período da tabela periódica, pessoal, ele fala assim, apresentam 3 elétrons na camada de valência, 3 camadas eletrônicas, massas iguais. Pessoal, terceiro, olha só, terceiro período. A gente sabe que os elementos que estão em o mesmo período da tabela periódica, eles apresentam o mesmo número de níveis, o mesmo número de camadas. Então, os elementos que estão no terceiro período da tabela periódica vão apresentar 3 camadas eletrônicas. Gabarito da nossa quarta questão, letra B de bola. Legal? Tranquilo? Bora para a nossa quinta questão? Quinta questãozinha fala assim, ó. Relativamente aos elementos A, B, C e D da tabela, é correto afirmar. Aí ele deu para a gente 4 elementos. Turma, e ele deu para a gente as camadas de valência, tranquilo? As camadas de valência, tá? Presta atenção. O elemento A apresenta como camada de valência 4s2, 4p2. Pessoal, 4p2 é o nosso subnível mais energético. Consequentemente, se ele termina em P2, esse cara é do grupo 14, família 4A. Beleza? O elemento B, ele tem como subnível mais energético 4p5. Então, ele é do grupo 17, antiga família 7A. O elemento C é um S1. Cuidado, porque você, na pressa, poderia falar assim, eita, família 1A. Não,
Um S1, lembra, existe um elemento que termina em S1 que não é um metal alcalino. Esse cara é o hidrogênio, que ele tem exatamente distribuição 1S1. Então esse cara é o hidrogênio. E 2S2. Aí novamente você poderia falar assim, opa, metal alcalino terroso. Falso! Lembra, só existe um elemento que termina em S2 e não é metal alcalino terroso. Esse cara é o hélio. Então esse cara aqui é o hélio, que é um elemento da família 18, antiga família 8A, família dos gases nobres. Tranquilo? Ele diz assim, A e B pertencem à mesma família da tabela periódica. Completamente falso. Letra B, C é o metal alcalino terroso. Falso. C é o hidrogênio. Letra C, A pertence à família dos calcogênios. Falso. A pertence à família do carbono. Letra D, B é mais eletronegativo que A, C e D. Vamos pular, porque a gente ainda não viu esse conceito de eletronegatividade. E letra E, tem número atômico igual a 2. Eita, ficou aí meio viajado, né? Tem número atômico igual a 2? Quem tem número atômico igual a 2? Não sei. Mas o gabarito fica sendo letra B de bola. Flávio, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica, beleza? Essa propriedade da tabela periódica a gente vai ver na semana 16, tá? Os elementos mais eletronegativos, eles estão à direita da tabela periódica na parte superior, exatamente a posição do elemento B. Tranquilo? Então o gabarito da nossa quinta questão fica sendo letra D de dado. Ok? Tranquilo? Pessoal, tem as questõezinhas para todos vocês fazerem. É importante que a gente faça essas questões por uma questão de treinamento importantíssimo para a gente. Tá legal? Tranquilo? Pessoal, saudade tá batendo no coração, batendo forte, mas eu tenho certeza absoluta, tá? Que a gente vai se ver mais cedo ou mais tarde. Tá acabando, tá acabando. Beijão no coração, um forte abraço, tchau.